Boa noite, amigos. Hoje fazendo aqui de forma mais improvisada. Ontem eu publiquei que tive problemas com o meu microfone, que eu sempre uso. Agora eu estou fazendo aqui com o fonezinho que é do celular. Não é o ideal, mas eu acho que quebra um galho para a gente conversar, porque eu não tive tempo de ir comprar as baterias que eu esgotei aqui do meu microfone quase profissional. É profissional, na verdade, mas usado por um amador de produção própria, ficou desse jeito. Eu acabei perdendo a bateria. Enfim, vamos lá. Eu coloquei aí no título dessa transmissão Rede Globo, Bolsonaro, parlamentarismo, que são os assuntos que estão pegando. Eu quero começar a falar pela Rede Globo. Olha só que interessante. A Folha de São Paulo, ela publicou aqui um dado que consta que a Rede Globo ela perdeu investimentos federais desde 2014 para cá, que saíram de quase 700 milhões e hoje está em torno de 300 milhões de reais. É muita perda de receita. O governo federal, no mercado publicitário, ele é o maior anunciante, porque ele tem várias estatais, Correios, Petrobras, faz as campanhas educativas, Ministério da Saúde, vocês veem, campanha da dengue, campanha de tal, Ministério da Educação, Brasil, país de todos, lembra aqueles slogans do PT? Aquilo tudo é governo e tudo entra na esfera de influência política do governo sobre os veículos de comunicação. Então, quando um governo gasta bastante, ele é bom para os veículos. Como o Brasil tem um estado muito agigantado, que detém quase metade ou até mais da metade da riqueza nacional, todos os veículos acabam dependendo muito dele. Metade do dinheiro gerado no país fica na mão do Estado. Então, é preciso ter negócios com o governo. E aí é assim a relação dos veículos de comunicação com o poder de plantão. E o PT foi o governo que gastou mais do que todos. Em toda a gestão do PT foi muita grana nas mãos dos veículos. Estava todo mundo feliz. Quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo, sem exceção. Inclusive os pequenos jornais de bairro, rádio AM do interior, rádio pequena, sem audiência, todo mundo recebia algum dinheirinho do petismo. Todo mundo. O Lula assinava uma coluna nos pequenos jornais chamada Coluna do Presidente. Então podia ter 5, 10 mil de tiragem e tinha lá uma coluna, recebia dinheiro. Então estava todo mundo feliz. E aquilo ajudou a formar a atmosfera de aprovação do petismo. Depois esse dinheiro foi caindo até no próprio petismo, tá? Já começa a cair um tanto ali, porque o governo começa a entrar de fato em dificuldade, e agora com o Michel Temer, esse dinheiro ele é bem menor do que era antigamente. Soma-se isso à cultura de redação, nós temos aí um indicativo da razão da emissora Rede Globo fazer todo este escândalo que está fazendo, ao ponto de deturpar o seu jornalismo. O jornalismo, gente, ele tem viés sempre, não existe imparcialidade, tá? Porque a pessoa ela olha o fato através dos seus valores, o filtro das suas experiências é que faz com que ela tenha uma visão. Então já há uma distorçãozinha aí da realidade, tá? Isso é normal, isso não é desonestidade, isso é apenas o fator humano no relato de um acontecimento. Ocorre que a Globo sempre manteve, ou quase sempre, alguns princípios ali, o que fez com que ela tivesse bastante credibilidade no jornalismo. Isso é fato, né? Histórico até, apesar de ser sempre criticada, porque também é alvo de todos e é a maior, e é normal isso. Ocorre que, ultimamente, eles têm passado do ponto e hoje há muitas evidências sobre isso. Quando começaram as tratativas a respeito desta votação do afastamento ou não do Michel Temer, da autorização para a abertura de investigação ou não do Michel Temer, a Rede Globo fez reportagens onde o repórter chegava no parlamentar e dizia: o senhor vai votar com o presidente? O cara falava: vou. Que o senhor recebeu emenda, recebeu aqui 6 milhões, o senhor recebeu 5 milhões em emenda, e o parlamentar ficava ali sem entender direito e ficava assim, para dar a entender
que o governo estava simplesmente comprando votos. E em seguida ela colocava a Maria do Rosário para dizer. Aí a Maria do Rosário dizia, o governo está comprando votos, o governo está comprando votos. Isso foi um exemplo horroroso, para mim foi o ápice do péssimo jornalismo que eles estão fazendo e do trabalho de manipulação que estão fazendo ultimamente. Isso não é a defesa de quem votou com o Temer, tá, gente? Eu estou aqui, é um jornalista e também com experiência parlamentar que está explicando para vocês. Emendas parlamentares são prerrogativas dos deputados e também dos senadores. Emenda é uma prerrogativa. Você tem que fazer emenda, você pode, é seu direito. Por que isso? Porque o orçamento ele é uma lei anual. Ele vale para um ano. O parlamento discute e elabora o orçamento do Poder Executivo. O Poder Executivo não pode fazer o próprio. O parlamento faz, o poder tem a proposta, claro, mas isso tudo é feito, é trabalhado, e aí os deputados, assim como eles podem fazer emendas a qualquer lei que eles apreciam, eles fazem também a emenda à lei do orçamento. E esse dinheiro não é para o bolso do deputado, ele é destinado a hospitais, a prefeituras, enfim, sai do caixa do governo federal para caixa público também, municipal, estadual ou de hospitais, enfim, é para prestação de serviço público. Não vai para o bolso de ninguém, a não ser que o cara desvie lá na finalidade, aí é outra coisa. Mas é só uma prerrogativa. E foi vendido como se fosse uma maneira de comprar parlamentares. Isso é asqueroso o que a Rede Globo fez. E mais, complementando ainda essa explicação, o Poder Executivo é obrigado a pagar a emenda, porque ela é uma lei, ela faz parte da lei do orçamento. E o Poder Executivo tem que cumprir a lei. Ele tem que pagar a emenda. E hoje, alguns jornais noticiaram que tanto os parlamentares da oposição, que não votaram com o Michel Temer, quanto os que votaram com o Michel Temer, receberam valores, tiveram liberadas emendas de sua autoria com valores muito semelhantes. Por quê? Os parlamentares da oposição, eles também têm esta prerrogativa de emendar o orçamento e tiveram lá a sua emenda liberada, porque o Poder Executivo cumpriu a lei. Podem pesquisar, parlamentares do PT receberam até mais do que muitos parlamentares do PSDB que votaram com o governo, por exemplo. A média, se não me engano, me desculpe qualquer imprecisão mínima, mas o sentido aqui é mostrar para vocês de que há uma equivalência, tá? A média dos parlamentares que votaram com o governo foi de liberação de 3,4 milhões em emendas para suas bases, enquanto dos parlamentares da oposição de 3,2 milhões, ou seja, praticamente o mesmo valor. Alguns parlamentares da oposição tiveram até 10 milhões liberados. E aí depende da finalidade, tem todo um carimbo do dinheiro. Por isso que às vezes vai mais, às vezes vai menos. Mas essa é uma realidade. O que a Rede Globo fez? Ao invés de cumprir o seu papel social e explicar essas coisas para as pessoas, não, eles não fizeram isso. Eles foram mentir para enganar a população. Isso é asqueroso, isso é horroroso. No momento de crise do Brasil, num momento delicado, as pessoas preocupadas com o seu emprego, com o futuro do país, com o futuro dos seus filhos, em como sustentar a sua família, vem uma emissora poderosa, bilionária, e mente descaradamente para as pessoas, tentando jogar a população contra um Congresso que já é totalmente humilhado, um Congresso que já é desmoralizado. É muito triste, muito grave, muito ruim, por isso que eu estou fazendo questão de explicar isso. Não tenho medo da dona Rede Globo, estou nem aí para eles. Mas o que foi feito nesse sentido é algo... é hediondo. Você trabalhar com informação assim para manipular as pessoas. E fazendo isso no Jornal Nacional, que é o que tem o maior auditório. Quando eu falo auditório, eu estou dizendo audiência, tá? Que assiste desde o doutor, é assistido desde o doutor até o pedreiro, o mais simples dos trabalhadores que não tem tempo para dedicar a sua formação, às vezes. Então é brincar com a ignorância das pessoas. Não é possível que essa gente não tenha um mínimo de ética para cumprir a sua função jornalística em 2017. É por essas e outras, e o Olavo de Carvalho fala sempre isso,
que a mídia tradicional não tem cada vez menos credibilidade. Porque foi isso que a Rede Globo fez. Hoje vocês pesquisarem na internet, emendas e tal, usem essas palavras-chave aí no Google, vocês vão ver, vão encontrar esses números. Foi liberado tanto para a oposição como para a situação, porque é lei, porque o governo é obrigado, a emenda é impositiva, impõe ao governo federal, ao poder executivo que cumpra a lei. É horroroso o que foi feito, uma desgraça. Agora eu quero falar sobre a votação. Muita polêmica, especialmente em torno do voto do Jair Bolsonaro, devia ter votado assim, devia ter votado assado, isso é outra coisa. Bom, eu quero jogar um pouquinho de água fria nessa fervura. Acho que não é necessário que o clima esteja tão pesado assim entre as pessoas que acompanham o Jair e que acompanham outros e tudo mais, tá? Porque eu entendo que há dentro de cada um muita ansiedade, muita vontade de acertar, e aí nós estamos entrando num jogo de condenar, jogar fora um ou outro por conta de uma atitude ou um comentário. Eu acho que a coisa tem que ser vista de forma um pouquinho mais ampla. A votação sobre o afastamento ou não, aliás, a autorização para a investigação ou não do Michel Temer, ela era muito delicada, muito difícil. E um parlamentar, quando está no exercício do mandato, ele tem que tomar decisões difíceis, ele está lá para isso, tá? Faz parte, inclusive é do sentido da representação isso, mas não quer dizer necessariamente que se ele não tomar uma posição que você espera, que você, no teu grau de compreensão, acha que é a melhor, significa que o cara fez de sacanagem, que ele não vale nada. Ele está fazendo também uma leitura política. Eu estou partindo da premissa de que o homem honesto está no mandato, tá? Se ele não é honesto, você tem que pesquisar para ver se teve alguma coisa escusa ou não. Mas, por isso que estou falando em tese. Veja, votar como votou o Jair, você tinha o risco de estar fazendo um jogo da esquerda. E era um jogo da esquerda. Por outro lado, havia o risco também de ser acusado de estar conivente com a corrupção. Então era uma escolha muito difícil. E o Jair Bolsonaro poderia ter votado, tanto como votou, como poderia ter votado diferente. E teria argumento extremamente plausível para isso. Porque é muito duro, sim. Se você fizer uma leitura mais ampla, eu tenderia a votar por adiar a investigação. Tenderia. Não tenho isso fechado, porque não levei essa decisão até o final, porque nem no mandato eu tô. Eu estou falando aqui como jornalista, tá? Como um analista. Porque a esquerda está trabalhando um jogo de desestabilização. Você afastar o presidente, o Rodrigo Maia teria que assumir por mais 6 meses, e depois ele tem que convocar a eleição indireta, e depois ter a direta. Então o Brasil ia conhecer 3 presidentes em um ano. Acho que isso é tudo que a esquerda queria para desestabilizar, porque eles querem fazer a bagunça para retornar o poder com o seu Luiz Inácio e fazer todo o seu trabalho de vingança. Essa é a minha leitura. Esta é a minha leitura. O que não quer dizer que isso não corre o risco de pensar assim, você não corre o risco de ser confundido com alguém que está querendo proteger um corrupto, que o Michel Temer é um corrupto. Não tem nada a ver com isso. Mas a percepção popular, que ela é mais simples, ela é mais direta, a percepção do crime, da corrupção, de que a geral é mais direta, as pessoas tendem a achar, se você que não quer afastar o Temer agora, você vai votar corrupto. E isso é muito duro, é uma situação muito difícil para o parlamentar. Então eu entendo também, por mais de pensar de outra forma, eu entendo também quem votou pela investigação. E aqui eu não estou dando de murinho, não, é porque é a complexidade. Mais do que qualquer outro crítico, eu tenho a experiência parlamentar, eu sei o quanto isso é complexo. Ocorre que nós não devemos pegar pessoas que têm trabalho sério, têm uma vida anterior ou não, e simplesmente jogar fora por causa de uma decisão muito complexa que teve que ser tomada. É claro que deve-se criticar, pode-se criticar, nem fazer tudo mais. No entanto, cuidado com as críticas que vocês fazem ou com o apoiamento que vocês fazem, que a crítica não pode ser para matar o sujeito. Tem um trabalho ali, uma dedicação de vida ali, e também o apoiamento também não pode ser cego, senão você corrompe
aquele político, aquela liderança que você quer ajudar a ascender, que você confia que pode oferecer um futuro ao Brasil. Então o ambiente todo está muito difícil, muito tenso, e eu peço a vocês que respirem sempre um pouquinho antes de fazer um comentário, que pensem um pouquinho mais antes de fazer um comentário, ou de tomar uma posição de carimbar, de jogar esse não presta, aquele não presta, porque acho que não é por aí. O adversário, independente, pode ser o Bolsonaro, pode ser o outro, de repente o candidato da direita, não sabemos quem vai para o segundo turno, se é que vai ter segundo turno, não sabemos de nada. O adversário é a esquerda, lembre-se disso. O adversário é o comunismo. Os inimigos são os comunistas. Então não dá para a gente destruir aqui, acolá, esse ou aquele simplesmente. Você pode criticar e entender a crítica, e deve se criticar, porque nós estamos num processo de descobrimento e de aperfeiçoamento e amadurecimento, obviamente. E isso faz parte. E o desgaste todo também faz parte. Mas tenham cuidado com isso. É necessário ter prudência. Todo mundo fica dizendo se conservador, 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 mas ninguém está agindo com prudência. A política da prudência, lembra? Russell Crowe, o espírito que está naquele livro, meu Deus do céu. Temos que ter isso. Então, não é porque o Jair votou de uma maneira que todos os outros deputados que se identificam com a direita ou se assumem como direita têm que votar igual. Você pode compreender diferente. E também é o contrário. Não é porque eu votaria de um jeito que eu também tenho que dizer que não serve para o outro. É uma leitura que todos os outros fazem, que todos têm que fazer e assumir as suas responsabilidades. Então não adianta ter esse fla-flu dentro da direita. Sabe por quê? Porque esse é um nicho muito pequeno. Acordem! Porque desse jeito nós nunca nunca seremos a maioria. As pessoas que estão trabalhando, pegando ônibus, que estão nas fábricas ou que estão nas filas do emprego, não estão nem aí para esse debate que nós estamos travando, que vocês ficam na internet falando em Bolsonaro 2018 ou Dória não sei o que lá. Isso é muito pequeno, é um nicho muito pequeno e a gente está tendo uma postura autofágica quando vocês que militam na internet ficam exigindo posturas o tempo inteiro. Vamos amadurecer e aprender junto. Eu estou falando para vocês eleitores, não estou falando para crítico A, B ou C. Sou amigo de todo mundo, respeito um monte e não é para essas pessoas. Eles são adultos, eles sabem o que fazem. Eu estou falando para você, eleitor, para você que está aqui me assistindo, que gosta de me ouvir, que reflete comigo nessas conversas francas que a gente tem. Estou aqui, não estou lendo nada. Eu estou falando, abrindo o meu coração, meu peito, abrindo a minha mente, como eu sempre faço. Tem nada ensaiado aqui. Eu abro a câmera e começo a falar com vocês. E exponho, às vezes, fragilidades, exponho os meus temores, exponho também a minha raiva de algumas coisas que eu também tenho, porque assim sou. E faço agora um pedido a vocês. Tenham calma. Não precisamos entrar nesse jogo, neste fla-flu. Essa foi uma votação e ponto. Outras virão. O nosso processo é muito mais longo. Nosso processo é muito mais complexo do que este momento só, do que esta votação aqui. Olha a Venezuela. Olha o que o PT está fazendo. Olhem o que a esquerda está planejando. Olhem o que o Foro de São Paulo discutiu e determinou. Veja os cadernos de tese do PT. É lá que vocês têm que mirar. Quem será o candidato da direita para enfrentar o PT? Isso vai ser visto depois. Você quer seguir o Jair? Não tem problema, continue fazendo. Mas pode ser que você tenha que usar o outro. Então esse autodestrutivismo não tem sentido. Entendam isso. O inimigo está do outro lado de lá, está do lado de lá. Vocês notem que nas páginas de direita ninguém mais discute com a esquerda? Eu tenho saudade de quando o inimigo era a esquerda. Que agora é só isso. Na minha página eu fico só me defendendo de ataque de gente da direita que diz que eu não sou. Muita gente não sabia nem falar a palavra direito quando eu estava dando a cara, arriscando o meu emprego há anos.
aqui e hoje vem me acusar, ou outros que também faziam isso nesse mesmo período e até antes de mim, e agora tem que ficar se defendendo dos próprios. Não é por aí, tá tudo errado. Isso não vai levar ninguém a nada. Aliás, vai sim, isso vai levar a esquerda ao poder. É bom pensar nisso. Acordem, o inimigo está lá do outro lado da rua, não aqui no quintal de casa. Outra coisa que eu citei aqui que vou falar. Michel Temer tem dito sobre parlamentarismo. Bom, seria interessante, mas não é viável para o Brasil agora e ainda. Por quê? Porque é preciso depurar o número de partidos. Parlamentarismo com 40 partidos torna-se impossível, impraticável. Note que os países onde funcionam tem 3, 4, 5, 6 partidos, onde as alianças são programáticas, são pontuais, e aí há o processo de formação de maioria por isso, e aí o governo consegue andar. Nesse caso do Brasil, não. Então o Brasil precisa primeiro depurar o número de partidos, eu não sei em que velocidade isso será, tá? Tem a cláusula de barreira que está sendo discutida, tem que diminuir o número de partidos para poder viabilizar um parlamentarismo que necessita, obviamente, de voto distrital, puro ou misto. Eu prefiro que seja puro, mas há uma tendência de que seja voto distrital misto. É a cultura brasileira que entende, dos entendidos que gostam mais deste modelo. Mas o que me preocupa imediatamente é a definição, se vai haver coligações ou não, e também a droga do sistema de financiamento, que graças ao STF, que decidiu que é inconstitucional o financiamento de empresas privadas, muito provavelmente essa eleição será exclusivamente com dinheiro público, o que é deplorável, porque você força o coitadinho que nem quer participar do processo a financiar o processo. Isso está errado, mas pode não haver saída, porque as limitações legais que são impostas inviabilizam isso. Bom, eu vou encerrar por aqui, depois a gente conversa detalhadamente sobre isso. Eu ainda não me recuperei totalmente, estou com a voz ruim e já estou cansado de falar. Mas, concluindo, o espírito dessa transmissão é isso, meus amigos. Tenham prudência, prudência e prudência. Só assim a gente vai caminhar. Do contrário, já vamos enterrar a cabeça antes de ser anunciada a largada. Boa noite, um bom final de semana para vocês.